Iniciamos, Cláudio. Estamos, professor. Maravilha, eu gostaria de dar boa tarde a todos e dar as boas-vindas aqui a todos que estão participando desse webinar sobre as perspectivas da reforma tributária, sobre o segmento de transmissão. Um grande prazer tê-los aqui conosco. Este é um evento que está sendo realizado em parceria da Abrat com o Instituto Abrat, que tem como um dos seus objetivos a realização de workshops, seminários, webinars, para divulgação e disseminação de conhecimentos que são voltados aí às necessidades do setor de transmissão. Então, nesse sentido, esse webinar está trazendo um tema de grande relevância para o setor e é bastante atual também, né? Gostaria também de aproveitar essa fala inicial para convidar a todos a participarem do primeiro CELT, que é o Seminário de Linhas de Transmissão de Energia, evento também que está sendo promovido pela Abrat e pelo Instituto Abrat, em parceria com a Engie Markets Leads, e que vai ocorrer nos dias 3 e 4 de outubro, com as inscrições podendo ser feitas ali diretamente pelo site do evento, celt.com.br. E é isso, pessoal. Eu gostaria de desejar a todos aqui um ótimo webinar. Espero que possam aproveitar bem todas as informações que aqui serão trazidas pelos nossos convidados. Obrigado. Passo a palavra aqui ao Thiago, nosso diretor da Abrat. Tá ótimo, Cláudio. Obrigado. Boa tarde a todos. Vou começar agradecendo a toda a audiência aqui que a gente recebeu. Foram quase 300 inscritos nesse webinar. Agradecer também os nossos panelistas aqui, todos que cederam seu tempo, se prepararam para estar aqui conosco. E agradecer também a organização aqui, tanto da Abrat como do Iabrat, Ludmila, Thaís, Viviane. Enfim, vamos começar aqui, vamos ter uma intensa tarde de trabalho, né? Vou dar alguns avisos e depois vou brevemente já passar a palavra para os panelistas, mas em relação a perguntas e respostas, vocês vão observar aí que na própria plataforma do Zoom tem uma opção de Q&A, por ali vocês conseguem enviar as perguntas, e a ideia é que ao final de cada apresentação a gente tenha essa fase de perguntas, mas perguntas específicas para esse apresentador. Se tiver perguntas mais gerais, a gente direciona para o final, para a etapa de debate e perguntas. Outra coisa também em relação à apresentação, que cada um vai fazer aqui, a gente vai enviar para vocês por e-mail, pelo e-mail que vocês disponibilizaram quando da inscrição aqui nesse webinar. E é isso, pessoal. Vou só fazer uma breve fala aqui a respeito desse tema tributário no âmbito da Abrat, e depois eu passo para o representante do Ministério da Fazenda, o Matheus Roca. Ele é da Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária. Depois vamos ter aí a fala do Diogo, do escritório BBSO, o Orlando, que é sócio da Deloitte. E finalizando ali, vamos ter a Ludmila trazendo para a gente um panorama da tramitação da reforma, e na sequência o professor Heleno Torres, que vai trazer esse fechamento aí para a gente, e daí a gente segue para essa etapa que eu falei de debate e perguntas e respostas. Bem, aqui na Abrat a gente tem um grupo de trabalho tributário, ele fica localizado no nosso comitê financeiro. A coordenadora desse grupo de trabalho não pôde estar com a gente, ela está num compromisso com a diretoria, mas eu tenho acompanhado as atividades desse grupo, a Thaís também, e a gente, desde o início do andamento da reforma, a gente fez um diagnóstico de que o segmento de transmissão ele tem na Lei Geral de Concessão uma proteção em relação à afetação de qualquer criação ou alteração de tributo. A lei fala que, excetuando os impostos sobre a renda, as concessionárias teriam sua receita reequilibrada em qualquer um desses cenários, ou criação ou alteração de tributo, que é o que os nossos panelistas aqui vão bem explicar na sequência. Então, tínhamos ali uma impressão inicial de que a reforma não ia nos atingir como atingirá aos demais setores da economia, dado que a gente tem esse reequilíbrio da receita, né? Mas a gente tem ficado atento, enfim, o segmento de transmissão faz uso do REID, a gente tem também algumas empresas no lucro presumido, enfim. Então, a reforma vai sim nos afetar,
e por isso que eu já passo a palavra aqui para o Matheus fazer uma explanação. Ele preparou aqui uma verdadeira aula para a gente. Obrigado, Matheus. Vou já passando para você. Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite da Abrat, Cláudio, Thiago, Ludmila. Eu não consigo ressaltar o como são importantes esses webinars, que a gente consegue ter uma discussão técnica e uma proximidade ali também com o setor produtivo. A gente tem mantido aqui na CERT muito contato com as associações para ter essa interface com o setor produtivo de uma forma mais institucional, mas é sempre bom participar desses debates com gente muito qualificada aqui de tributação do setor elétrico, que com certeza eu sei que a gente vai sair daqui com ajustes e melhorias ao texto do PLP. Vou colocar aqui a apresentação, só um minutinho. Já estou vendo minha tela? Sim. Estamos sim. Maravilha. A ideia aqui é fazer um panorama geral do que é a reforma tributária, dos dois PLPs que estão em discussão no Congresso Nacional, e já pontuar alguns temas que com certeza serão de grande impacto aí para o setor de infraestrutura, setor regulado e principalmente setor elétrico de transmissão de energia elétrica. Então, fazendo um panorama assim bem geral, porque o tema é denso e o prazo é curto, aqui o nosso tempo é curto, a reforma tributária, em linhas gerais, é uma substituição desses 6 tributos, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IOF Seguros e, em certa medida, o IPI, por um IVA dual, um Imposto sobre Valor Agregado com padrão internacional, que será contribuição social sobre bens e serviços de competência da União e o Imposto sobre Bens e Serviços subnacional de competência compartilhada entre estados e municípios. Na reforma também é criado o imposto seletivo, de um caráter mais regulatório, só para desestimular consumo e aquisição de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, o nosso panorama geral é esse. Como que está sendo implementada a reforma discutida no Congresso Nacional? São 2 grandes projetos de lei complementar, que foi assim que a Emenda Constitucional 132 exigiu a regulamentação e instituição desses tributos, o PLP 108, que é o que a gente mais vai falar hoje, e o PLP 108, que trata ali de aspectos específicos da gestão, do comitê gestor, fiscalização do IBS e contencioso. Tem também um tema de saldo credor de ICMS, que é discutido nesse PLP 108 que eu trouxe aqui, mas vai ficar mais para o final da nossa apresentação. Bom, voltando ao início, né? Como que foi elaborado esse projeto de lei complementar 68 e encaminhado ao Congresso Nacional? Na Emenda Constitucional 132, foi determinado que o Poder Executivo enviaria um projeto de lei regulamentando e instituindo esses tributos, IBS, CBS, Imposto Seletivo. Como que foi feito isso de uma forma mais federativa possível, já que essa competência foi dada pela Constituição ao Poder Executivo da União? Foi criado o Programa de Assessoramento Técnico da Implementação da Reforma Tributária, o PAT-RTC, em que profissionais, servidores de carreira da União, dos estados e municípios, se juntaram em grupos técnicos, coordenados pela SERT, pela Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, e desses grupos técnicos foram decididos ali vários pedaços, literalmente, do projeto de lei, para depois ser consolidado numa comissão, com acho que posso dizer mais alta chefia ali dos servidores, e enfim enviado ao Congresso Nacional. Nessa ocasião, a gente realizou nesse âmbito do PAT-RTC mais de 300 reuniões, foram mais de 300 profissionais envolvidos, e ouvimos muito também as associações. Esse foi o primeiro contato ali com o setor produtivo e que foi muito frutífero para a gente ouvir como que o setor estava encarando a reforma tributária e quais eram as principais preocupações antes de chegar no Congresso Nacional. Como que é a estrutura do PLP, né? O PLP 68 saiu
aqui do Ministério da Fazenda, com 499 artigos, e agora já está com 515 artigos. Pode assustar um pouco, mas quando a gente para pensar o que o PLP trata, só o PLP 68, ele trata, além da instituição dos novos tributos, também de todo o regime de transição. Quando a gente compara, por exemplo, com a Instrução Normativa de PiscoFins, que é uma consolidação da legislação de PiscoFins, que é só federal, ela em si já tem, só por ela já tem 810 artigos. Então a gente vê aqui que 500 artigos parece bastante, mas quando a gente compara com a complexidade da legislação tributária hoje, não é tanto assim. Sem falar dos 27 regulamentos de ICMS e as milhares aí de legislações municipais de ISS, mais de 5.500 leis de cada município. Aqui é um guiazinho que eu fiz sobre o que trata o PLP 68 na essência, desde a definição, fato gerador, imunidade, momento da ocorrência do fato gerador, mas eu ressaltei alguns pontos para a gente tratar aqui. Primeiro, o IBS e CBS são tributos de característica de IVA, um padrão internacional, que incidem sobre operações, fornecimentos onerosos e não onerosos, como especificados no PLP, com bens e serviços. E aqui é importante fazer uma distinção em relação, por exemplo, ao ICMS, que incide sobre a saída de mercadoria. O conceito de bem aqui é bem amplo. Então, é bem material, bem imaterial, direitos, instituição de direitos, cessão de direitos. A base, por natureza de IVAs, é uma base ampla. E a gente sai de um paradigma da legislação tributária atual, de tributação indireta, de tributar a origem, ou seja, o estado onde se encontra o fornecedor, geralmente é o ente competente para tributar. Na energia já existia essa diferenciação de tributação de destino, mas agora toda a regra é alterada para a tributação no destino. E com isso, gerando um ganho de eficiência imensurável, seja pelo remanejamento que deve haver no setor produtivo entre logística para atender o mercado consumidor e também para evitar mitigar a guerra fiscal, que hoje ainda é um problema, apesar de todo o esforço para lidar com isso. O primeiro ponto de atenção que eu chamo para o setor de energia elétrica é justamente a definição do local de operação e definição de destino. Há uma previsão expressa no PLP 68 sobre o que é o destino nas operações de energia elétrica, e já fazendo uma meia-culpa aqui no texto, que não é tão tecnicamente correto falar operação de energia elétrica para transmissão, já que a transmissão em si não é uma operação de venda de energia elétrica, quase como se fosse um serviço. Há uma dúvida já de partida sobre como que é determinado o destino numa operação tão complexa como a transmissão. Interpretando o inciso 2 do artigo 10, parágrafo 7º do PLP, a gente consegue chegar a uma conclusão de que, para fins de transmissão de energia elétrica, o destino vai ser o do adquirente do serviço, e de uma forma bem mais simplificada do que existe hoje, com a necessidade de emissão de nota fiscal, ainda que não tenha o destaque de CMS. Hoje, no texto do PLP, esse adquirente seria o local do estabelecimento principal desse adquirente do serviço de transmissão de energia elétrica. Isso é muito relevante porque o segundo ponto que eu marquei aqui é que, apesar de ser um IVA dual e mais uniforme, não 5.500 legislações de ICMS e 27 de ICMS, cada ente subnacional, estados e municípios, eles têm a autonomia de fixar a própria alíquota. E como a tributação no destino, a definição do local de destino vai ser relevantíssima para a definição justamente da alíquota aplicável na operação. Hoje, o setor de energia elétrica, quando se pensa no ICMS, ele conta com uma substituição tributária que simplifica muito a tributação de ICMS nas operações com energia elétrica. Mas, na lógica do IVA, que é tributado operação a operação com débitos e créditos de uma não cumulatividade plena, essa lógica se inverte completamente. É realmente uma revolução quando se analisa a tributação do setor de energia elétrica em comparação com o ICMS hoje. Em comparação com o PiscoFins, não é tão
revolucionário assim, porque o PiscoFins já incide sobre a receita e cada operação tem a sua própria receita. Seguindo aqui, eu tenho certeza que esse tema vai ser abordado aí pelo Diogo. Eu troquei umas figurinhas com ele antes da apresentação, então eu deixo para essa bomba aí para ele responder. Falando um pouquinho da operacionalização da reforma tributária, né? O sistema vai contar com uma identificação única de contribuinte, então a empresa basta ter o seu próprio CNPJ ali para ter uma identificação única entre o fisco federal e estadual municipal, no contexto do IBS da CBS, e todo o sistema ele é calcado ali na emissão de documento fiscal eletrônico. Há uma possibilidade de apuração já preenchida, opcional para o contribuinte, que a ideia é que, com essas informações em documento fiscal eletrônico, o próprio sistema já cuspa ali os principais dados para recolher o IBS e a CBS no mês subsequente. Ainda a gente não tem uma data de vencimento do IBS e CBS, isso vai ficar lá para uma próxima fase da regulamentação da reforma tributária, mas já há essa ideia de montar um sistema que facilite a vida do contribuinte, diferentemente do que existe hoje. Então, falando um pouquinho de compensação e ressarcimento de créditos, que é um tema relevantíssimo para as empresas, se para pensar hoje, é muito comum que uma empresa acumule créditos em um estado e seja devedor de ICMS, por exemplo, em outro estado. Com a reforma tributária, isso deixa de acontecer. Toda a apuração e tributação de IBS, falando de IBS agora, é concentrada nessa figura do poder do comitê gestor, que justamente une estados e municípios e impede que haja essa demora essa real restrição no ressarcimento de créditos entre estados, que hoje acontece dessa situação de ser credor em um estado e devedor no outro, não vai acontecer com a reforma. E é importante falar também, isso é um ponto essencial para esse modelo parar de pé, que o valor recolhido ao comitê gestor, ele ainda não entra no caixa do estado e do município. Ele entra no caixa do estado e do município só no momento final, quando chega até o consumo final. Então, esse creditamento, por natureza, fica muito mais fácil de ser feito do que hoje, que o dinheiro recolhido entra primeiro no caixa do ente de tributação, para depois a empresa ter que ir lá e conseguir ressarcir isso daí. A gente sabe que tem estados e municípios que demoram um tempo muito além do razoável por questões orçamentárias, às vezes. Então, como que vai funcionar o ressarcimento? O texto atual, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, prevê uma regra de 60 dias para que esse pedido seja apreciado e com possibilidade de um fast track aí para contribuintes enquadrados em programas de conformidade e também para bens e serviços incorporados ao ativo mobilizado. Isso eu acho que vai gerar também um ganho de eficiência imensurável, em vez de ter uma apropriação de crédito vinculada, por exemplo, à depreciação, às vezes até 240 meses, 100 meses, a depender do ativo. O crédito já é praticamente imediato quando a gente para pensar. Um período aí de 30 a 60 dias mais 15 para o efetivo pagamento é realmente revolucionário nesse quesito de ressarcimento de créditos. Seguindo um pouquinho aqui mais para descrever o que também trata o PLP 68 em atendimento à emenda constitucional 132. Na emenda constitucional 132, foram determinados que alguns serviços, algumas operações ficariam sujeitos a regimes diferenciados. O exemplo disso de redução de alíquota de 30% para a produção intelectual fiscalizada por conselho, por exemplo, advogado,
E há também a redução de alíquotas em 60%, por exemplo, para serviços de saúde, educação, medicamentos, alguns produtos agropecuários, dentre outros. E também hipótese de alíquota zero, por exemplo, dispositivo médico e outros tipos de medicamento, produtos de cuidados básicos da saúde menstrual e dentre outros. E considerando todas essas reduções dos regimes diferenciados e a alíquota normal, é calculada o que o projeto chama de alíquota de referência. O que é a alíquota de referência? Isso é um conceito que vira e mexe aparece na notícia e às vezes não é tão bem explicado. A alíquota de referência é a alíquota que vai ser calculada pelo TCU e referendada pelo Senado, que é a alíquota que mantém a carga tributária atual desses tributos que estão sendo extintos, considerando todas essas reduções. Então, quanto maior a redução, quanto maior o número de serviços e bens sujeitos à redução de alíquota, maior tem que ser a alíquota de referência nominal ali, normal do IBS-CBS, para fazer frente à arrecadação que se tem hoje com esses tributos. Que o que se pretende com a reforma tributária é essa simplificação e manutenção da carga tributária no patamar atual. Então, a carga tributária como um todo dos tributos que estão sendo extintos, ela simplesmente está sendo transportada para IBS, CBS e imposto seletivo. O projeto de lei complementar prevê também alguns regimes específicos que não necessariamente são incentivados ou diferenciados, mas são específicos justamente porque há uma dificuldade na determinação, por exemplo, da base de cálculo, do operação-operação. Isso fica muito claro, por exemplo, no serviço financeiro, que o Brasil vai tributar o spread bancário via IVA, que é uma coisa que quase nenhum país do mundo consegue fazer por impossibilidade técnica e é mais difícil você trazer o regime financeiro para um IVA que já existe do que criar um regime de IVA para o serviço financeiro do zero. O Brasil vai realmente estar na vanguarda disso e a gente conseguiu bolar um regime específico para serviço financeiro que tributa justamente o spread e permite que as empresas tomem crédito de BS-CBS sobre esse spread bancário que vai ser tributado no banco. Isso realmente, passar o crédito para frente é algo bem inovador da reforma. Eles têm os demais regimes específicos aqui, mas é mais para fins de ciência mesmo. E o que vai ser a transição para esse novo modelo de BS-CBS? Às vezes a gente ouve também que a transição vai demorar 60, 70 anos, não é bem isso. A transição na, para o contribuinte, ela já acontece plenamente em 2033, 2032 sendo o último ano de transição. Então aqui ó, a gente já teve a aprovação da emenda constitucional 132. Agora, em 2024, a gente está discutindo as leis complementares que instituem o IBS, CBS e Imposto Seletivo. E a partir de 2026, vai ser feito um período de teste da CBS unicamente, para fins de sistema, várias medidas tecnológicas estão sendo adotadas para possibilitar, por exemplo, o recolhimento automático do tributo, o split payment. Então, 2026 vai ser um período de teste. Já 2027 tem a extinção completa de PIS/COFINS, extinção do IOF Seguros, já tem a redução a zero das alíquotas do IPI e a instituição do imposto seletivo. Então, em 2027, a gente já vai conseguir ver na pele ali a mudança e os impactos da reforma tributária com a extinção do PIS/COFINS. Já 2029 a 32, vai haver uma instituição gradual das alíquotas do IBS e redução gradual das alíquotas de ICMS e ISS, percentuais que vão de 10% a 40% até 2032, e aí 2033, finalizada a transição, a gente tem de fato um novo sistema tributário de tributação indireta. Tentando não esgotar muito aqui o meu tempo, mas é muita coisa para falar. E partindo agora para um tema que o Tiago já mencionou, que é de reequilíbrio de contratos, a emenda constitucional já previu que a lei complementar poderia estabelecer instrumentos de ajustes em contratos firmados antes das leis de IBS e CBS, inclusive concessões públicas. O que se buscava aqui? Se buscava conferir uma segurança jurídica e uma eficácia de que
O que as concessionárias hoje já possuem, que é a garantia de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos em razão da instituição de tributos que não imposto de renda, que isso saísse do papel. A gente sabe que alguns setores sofrem um pouco com a demora do reequilíbrio econômico-financeiro, então já o Constituinte teve essa visão de permitir que a lei complementar previsse algum instrumento específico para a reforma tributária. Isso foi feito no PLP 108 e é restrito para contratos firmados pela administração pública, contratos administrativos, já que é um setor regulado, com uma carga tributária indireta que já é considerada nessa determinação dos preços, das margens e tarifas do serviço público. Já existe essa legislação infraconstitucional que estabelece que tem que ser feito o reequilíbrio e que muitas vezes não é feito. E optou-se também por não prever instrumentos para contratos privados, que, em razão das diferentes operações que existem entre privados, operação de consumo, locação, contrato Código Civil propriamente dito, não teria um instrumento que seria justo para todas as opções, para todas as operações. Então, optou-se por se manter nos contratos com a administração pública. E como que é feito esse pedido específico de equilíbrio econômico-financeiro? Primeiro, se analisa a carga tributária efetiva após a instituição de IBS-CBS, considerando todas as particularidades desse novo sistema, que é a não cumulatividade ampla, uma incidência por fora, não mais incidência por dentro, como tem no ICMS e PIS/COFINS hoje. Também a possibilidade de repasse desse ônus tributário a terceiros já na própria concessão. A depender do setor, a gente aqui deve tratar com muitos setores diferentes em um diploma só, né? Então, a depender do setor, o preço já é calculado líquido sem a tributação indireta. E o preço já é repassado hoje. Para esses casos, não teria tanto um desequilíbrio, a não ser ali na composição de custos, que tem que ser analisado no caso concreto. E também tem que ser considerada essa carga tributária efetiva as reduções de ICMS, ICS, PIS/COFINS, IPI e o IOF Seguros. Havendo redução de carga, a administração pública, como já acontece hoje, pode provocar esse procedimento de reequilíbrio, mas sempre com a participação da contratada. Esse foi um ajuste muito relevante que entrou no Congresso Nacional, na Câmara, que dava a entender que a revisão de ofício seria feita sem qualquer oitiva da contratada, da concessionária. Isso realmente nunca foi a intenção, eu acho que nem poderia acontecer dessa forma. E esse foi um esclarecimento importante que aconteceu na Câmara dos Deputados. Agora, um cenário de aumento de carga, que pode ocorrer para alguns setores, esse pedido ele vai ser, então, como eu disse, prioritário e específico para a transição, desvinculado de outros tipos de desequilíbrios que podem ser causados ali no dia a dia da concessão, justamente porque, considerando que é uma verdadeira revolução tributária que está acontecendo ali na carga da tributação indireta, não é um mero aumento de ICMS por um custo, ou uma alíquota majorada, é realmente uma mudança de base de cálculo, de creditamento, enfim, até de para quem é pago o tributo. Foi pensado, então, que seria melhor isolar esse pedido de reequilíbrio para tratar da reforma tributária. Foi também incluída na Câmara dos Deputados uma possibilidade de implementação provisória, por exemplo, uma alteração provisória em tarifa, caso não cumprir esse prazo de resposta de 90 dias, que é 90 dias prorrogável, né? Então 180 dias, de forma a garantir uma mínima efetividade ali para esse reequilíbrio sair do papel. Esse tema foi bem discutido no âmbito do PAT-RTC, quando a gente juntou com União, estados e municípios, e não foi possível um acordo para permitir já de pronto uma medida cautelar que garantisse o reequilíbrio, como em alguns setores, por exemplo, de saneamento básico, que tem quase 90, acredito que seja 90 agências reguladoras locais e municipais e estaduais no Brasil todo, ficaria muito difícil estabelecer esse ônus automático sem um tipo de análise prévia da administração pública. Então, a solução encontrada na Câmara foi
vamos permitir pelo menos um panorama legal ali, o um arcabouço legal, que o ente pode possibilitar esse reequilíbrio cautelar. O município de São Paulo, por exemplo, tem uma portaria que permite isso, medidas cautelares no desequilíbrio, com a anuência da administração pública, e isso pode ser que seja adotado também por outros municípios. Por fim, as agências reguladoras elas podem regular o procedimento de uma forma facilitar esse pedido, método de demonstração da carga tributária efetiva, algo uniforme, porque, querendo ou não, as agências reguladoras são as que têm mais expertise ali para responder o pedido de reequilíbrio. Vou falar aqui rapidamente, porque meu tempo já está esgotando, mas algumas novidades que saíram no texto do PLP que são bem positivas. A primeira dela é a desoneração de bens de capital, e é prevista uma suspensão de BS-CBS em aquisição de bens de capital, a ser determinada por ato do Comitê Gestor e do Poder Executivo, e após a suspensão, há uma conversão em alíquota zero depois que incorporado o ativo ao ativo mobilizado. Independentemente de ato do comitê gestor, isso já é aplicável para veículos autopropulsionados pesados e máquinas e equipamentos, em prazo de 90 dias. Aqui tem um ponto de atenção relevante para as concessionárias de serviço público, como as transmissoras, que ativo mobilizado não necessariamente vai atingir ali os ativos utilizados pelas transmissoras, que, em razão das regras contábeis e FRS, registram um ativo intangível, ativo financeiro, no caso das transmissoras. E sempre que tem como posso dizer, uma disposição expressa na lei que fala ativo mobilizado, pode gerar algum tipo de ruído de interpretação de algum fiscal no futuro. Fala assim, não, mas isso aí não é ativo mobilizado, é ativo intangível e financeiro. Em outros pontos da lei que saíram aqui do Ministério da Fazenda, a gente teve esse cuidado de colocar, olha, ativo imobilizado também engloba o ativo mobilizado que é da concessionária e, por decorrência das normas contábeis, é contabilizado como ativo financeiro e ativo intangível. Isso é um ponto relevantíssimo para ser corrigido no Senado, para evitar qualquer tipo de questionamento futuro. Outro possível questionamento é o conceito de máquinas e equipamentos. A gente tem já discussão para PiscoFins hoje se máquinas e equipamentos poderia abranger veículo, por exemplo, uma embarcação. Tem caso de embarcações que são verdadeiros guindastes para apoio marítimo, que são máquinas e equipamentos, mas que têm só uma particularidade que estão, enfim, na água. E a gente sabe que tem questionamento fiscal sobre esse conceito de máquina e equipamento. Seria importante também esclarecer isso no PLP na tramitação do Senado. Falando rapidamente aqui dos saldos credores, o PLP 68 tratou da utilização de saldo credor de PiscoFins e o PLP 108 tratou do saldo credor de ICMS. Há algumas diferenças entre eles, por exemplo, no ICMS é necessário primeiro um pedido de homologação para o contribuinte faça isso num prazo de até 5 anos e que o Estado se pronuncie em 12 meses. Há essa homologação tácita, caso o pedido não seja respondido em 12 meses, mas também é possível que seja fiscalizado posteriormente. Já no caso do PiscoFins, tem um regulamento um pouco mais simples, porque ele envolve somente um ente da federação, a União. Então, no caso de créditos calculados com depreciação ou amortização, o bem continua sendo depreciado e amortizado, dando de crédito presumidos de CBS, para ser utilizados ali já na apuração do CBS normal. Foi previsto também um crédito presumido sobre estoque, para fins ali do PiscoFins, no caso de bens adquiridos entre 1º de janeiro de 27 e também no caso de regime cumulativo, como o pessoal do regime cumulativo não acumula crédito para PiscoFins, também teria uma diferença ali que não é adequada, um tratamento, porque no final das contas, no regime novo, todos serão contribuídos de CBS de forma igual. E esse crédito PiscoFins é apropriado de maneiras
sucessivas em 12 parcelas e tem que ser apropriado até junho de 27. Para ICMS, há também uma diferenciação entre o crédito de ativo permanente e o crédito regular. O crédito de ativo permanente ele continua sendo apropriado no prazo remanescente do ativo e o regular é apropriado em 240 meses, parcelas mensais. E por fim, para terminar aqui minha exposição, já estourei meu tempo, já peço desculpa aos demais palestrantes. Foi prevista também uma transição de bens de capital. O que que acontece, né? O contribuintes hoje que não são contribuintes de ICMS incorreram em gastos para aquisição de ativo imobilizado, que é majorado por ICMS, e não se creditaram no ICMS. Esse é um exemplo claro de problemas na transição que foi tentado ser resolvido da seguinte forma para os bens de capital. Então, máquina, veículo e equipamento adquiridos nessa transição, eles vão tentar ser tributados ali somente na mais-valia. O que que seria isso, né? O valor líquido de aquisição, esse é um conceito importante para entender, é o valor da aquisição da nota fiscal diminuído do ICMS, PIS/COFINS, para caso de bens adquiridos até 31/12/26. E caso tenha uma venda desse ativo mobilizado acima desse valor líquido de aquisição, há incidência de CBS somente sobre esse delta, somente sobre essa diferença. Já no caso do valor até o valor líquido de aquisição, a alíquota zero de CBS. Isso é uma forma de matematicamente dar os créditos de ICMS, PIS e COFINS para esses contribuintes que poderiam, por exemplo, evitar a renovação de frota, de ativo mobilizado, nesse regime de transição. A mesma lógica acontece ali para o ICMS, para o IBS, mas com a particularidade que o IBS vai ter aquele faseamento de alíquota a partir de 2029. Vou fazer uma magia aqui do PowerPoint para voltar ao slide. Aqui, a partir de 2029, tem esse faseamento de alíquotas de redução de CMS e ISS de 10, 20, 30 e 40%, até a alíquota de 100% em 2033. Então, sobre esse valor líquido de aquisição, é aplicado um múltiplo de 0,9 a 0,6, a depender do ano de venda do bem, e com isso é possível conferir ali créditos a esse contribuinte na alienação dos ativos mobilizados. Bom, já estourei muito meu tempo, pessoal, peço desculpas, agradeço muito a oportunidade e acho que um comentário final que eu tenho que fazer é que o projeto de lei, ele é o que o nome próprio diz, é um projeto. Então, a gente ainda tem espaço para aperfeiçoamento e esse tipo de discussão que a gente faz aqui é muito importante para isso, porque por serem leis complementares, que têm um quórum de aprovação mais elevado, é ideal que o projeto já saia o mais redondo possível e saia, não tente ser remendado ali nos próximos anos. E a gente tem uma janela muito importante agora no Senado para justamente conseguir esses aperfeiçoamentos. O setor elétrico eu sei que é um setor que vai precisar de aperfeiçoamentos. E, enfim, gostaria de agradecer então esse espaço e estou ansioso aqui para ouvir os demais palestrantes para conseguir ali algumas melhorias ao PLP. Muito obrigado. Maravilha, Matheus. Obrigado demais aí pelo seu tempo, pela sua apresentação e essa mensagem final também. Você consegue ficar com a gente até o final do webinar para as perguntas? Consigo sim. Me programei aqui. Então tá ótimo. Vou já passar então a palavra para o Diogo para a gente seguir aqui na sequência de apresentações. Valeu, Matheus. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Thiago, tudo bem? Você me ouve bem? Sim, estamos ouvindo. Maravilha. Estou Thiago, vendo a primeiramente, apresentação. queria agradecer muito o convite que eu recebi da Abrat para falar um pouquinho hoje com vocês. Eu fico muito feliz de falar logo na sequência do Matheus, porque ele realmente conseguiu, com um poder de síntese fantástico, resumir aqueles 500 artigos que ele comentou. Obviamente que a gente não pôde passar por tudo, mas eu acredito que ele deu realmente um panorama daquilo que é essencial, e eu digo essencial, inclusive, para o setor de transmissão de energia.
que não é fácil, não é? A gente está falando de uma reforma tributária que se aplica desde o cabeleireiro até uma construção de uma linha de transmissão de energia com uma quantidade gigantesca de particularidades contábeis, como o Matheus antecipou, e que em algumas ocasiões podem divergir daquela regra geral aparentemente clara e intocada. E dito isso, o que eu gostaria de antecipar é que a minha missão aqui é pegar alguns pontos que o Matheus, inclusive, já comentou e tentar trazer com um detalhamento adicional. Eu acredito que seja muito importante o representante do Ministério da Fazenda fazer um comentário tão democrático e republicano de dizer como é o momento ainda de pensar em aprimoramentos em relação ao texto. E então eu aqui estou justamente nessa função de apontar alguns itens específicos em que talvez algum aprimoramento fosse cabível. Naturalmente, não é a única alternativa possível de se lidar com as questões e também eu não teria a pretensão de esgotar aqui nesses meus minutinhos todos os possíveis itens que eu acredito sejam relevantes para o setor de transmissão. Aqui nesse slide, pessoal, vocês podem ver algumas questões que eu diria que são muito relevantes para o setor de transmissão e que talvez pudessem ter algum tipo de aprimoramento no projeto. Como o Thiago comentou no início, o reequilíbrio econômico-financeiro, para quase todos os setores de concessão de algum tipo de serviço público, ele foi, desde o início dos debates da reforma, o ponto principal de preocupação. Afinal, se há uma garantia de que qualquer aumento de carga tributária decorrente da instituição desse IVA dual será reajustado, isso, em alguma medida, já arrefece um pouco os ânimos, já ficamos um pouco mais tranquilos de que a transmissora não vai ter um impacto, digamos, prejudicial em virtude da reforma. Mas, apesar dessa perspectiva de reequilíbrio que o Matheus detalhou, inclusive, é um reequilíbrio que teria uma grande celeridade na sua implementação, existem alguns pontos que, a meu ver, poderiam ser aprimorados na reforma para que nós não tenhamos impactos no dia a dia da transmissora de energia que, por mais que possam ser no seu valor nominal de aumento de alíquota corrigidos, talvez gerem custos operacionais, talvez gerem insegurança, talvez gerem dificuldade de adaptação de sistemas, que, a meu ver, poderiam ser simplificados, poderiam ser evitados agora nesse momento de discussões tão frutíferas sobre o tema. Eu não vou, infelizmente pelo tempo, tratar de todas essas questões aqui que eu coloquei no slide. Eu vou tratar de duas delas em particular, muito brevemente, e a primeira guarda relação com o critério de destino, que, como foi mencionado, ele é relevante para definir qual é o local que ocorre o fornecimento daquele bem ou serviço. E a definição do local ela é fundamental para definir qual será o ente competente para exigir, especialmente o IBS, em relação àquela operação, que, como vocês viram, tem a sua competência para a instituição, para a fiscalização, dividida entre estados e municípios. Então, vamos lá. Dentre o projeto, vocês verão uma série de diferentes critérios para a definição do local da operação. E existe uma previsão específica, que já foi mencionada, que trata das operações com energia. Como o Matheus bem disse, operações com energia, nessa acepção bem ampla, está cobrindo uma série de diferentes tipos de segmento daquilo que chamamos do setor de energia elétrica brasileiro. A gente está falando desde geração, desde comercialização, até distribuição e transmissão. Então, são diferentes tipos de modelos de negócio, de tipos de atividade que estariam, a princípio, abrangidas nesse dispositivo. Ainda que, como vocês sabem, a transmissora não realize compra e venda de energia. A transmissora, ela, talvez numa acepção mais tradicional, realize uma espécie de transporte da energia elétrica. Para aqueles que estão familiarizados com as discussões tributárias envolvendo margem de presunção na atividade de transmissão, sabem como muita gente sustenta que a transmissão é uma forma de transporte da energia. É claro, tem outras formas de encarar a atividade, como, por exemplo, a prestação de serviços de construção ou serviços de OIM, é uma posição que a Receita vem adotado para definir margem de presunção. Mas, para além disso, eu acredito que daria, né, Matheus, para você considerar que a transmissão é uma operação com energia, ainda que não envolva propriamente compra e venda da energia.
Mas vejamos como essa divergência da transmissão em relação a outras atividades do setor elétrico pode gerar algum tipo de dúvida. O projeto prevê que nas operações com energia para consumidor final, o local da operação e, portanto, o Estado e o município competentes para exigir o IBS será o local da disponibilização. Uma primeira dúvida que eu me peguei quando li o texto do projeto pela primeira vez, no início do ano, é o seguinte: será, Tiago, que uma pessoa, um consumidor livre que está ligado diretamente à rede básica e que recebe energia elétrica para usar na sua atividade, poderia eventualmente ser tratado como consumidor final daquela operação de energia realizado pela transmissora? Ele, afinal, está no ponto final da cadeia, recebendo aquela energia elétrica que não vai ter uma operação subsequente. Será que o local da disponibilização nessa conexão física à rede básica seria relevante? Quando eu olho para o inciso 2 desse mesmo artigo, eu fico com uma dúvida adicional, pelo seguinte: ele não esclarece que estamos tratando de uma operação que não é com o consumidor final. Ele simplesmente indica que nas hipóteses de geração, transmissão, distribuição e comercialização, o local da operação e, portanto, como eu mencionei, o Estado e município competentes para exigirem o IBS será o local do estabelecimento principal do adquirente, que na redação atual prevê uma vinculação com o estabelecimento matriz. Aparentemente, falando de transmissão, nós aplicaremos esse segundo inciso. Aqui, uma questão muito mais voltada para evitar dúvidas no futuro, que eu gostaria de apontar, é tentar esclarecer qual é a ordem hierárquica de aplicação desses dois incisos. Porque, naturalmente, eu posso ter uma operação de geração, por exemplo, envolvendo o consumidor final. Basta que eu tenha, por exemplo, uma geradora vendendo para um consumidor livre que utiliza a energia na sua atividade. Assim como eu posso ter uma operação com distribuição, e geralmente é o caso, em que na outra ponta eu tenha um consumidor final. Vejam que o segundo inciso, ele fala de todas essas hipóteses, mas várias delas podem envolver consumidor final e, nesse sentido, os critérios de definição do local da operação podem ser diferentes. A gente poderia discutir aqui formas de interpretar esse artigo e resolver esse aparente conflito. Porém, vamos pensar que nós estamos falando de uma reforma que vai envolver todos os estados e todos os municípios. A preocupação que eu tenho nesse momento é que o texto seja o mais claro possível para que daqui a alguns anos nós não tenhamos talvez um estado ou talvez um município discordando do critério que uma determinada transmissora tem usado na sua atividade. E diga, você recolheu o IBS para um determinado local, mas na verdade você devia para mim. Então, na minha visão, aprimorar essa redação para evitar eventuais conflitos pode ser muito proveitoso para evitar um contencioso futuro, que não é o objetivo de ninguém. A ideia é realmente que a reforma seja implementada de uma forma racional, coerente e que possa, ao longo dos próximos anos, gerar um aumento efetivo, né, de benefícios econômicos para o Brasil. Mas apenas para ilustrar, pessoal, como eu acredito que essa redação pode gerar algum tipo de problema, vamos pensar o caso de uma distribuidora de energia, por exemplo, no estado do Amazonas, que fornece energia para um consumidor que também esteja localizado no estado do Amazonas. Num caso como esse, aqueles dois critérios que nós comentamos parecem, no geral, uma dúvida muito grande. A gente considera que o local da operação, assim como o local do estabelecimento principal do adquirente, nesses casos, será no mesmo local. Onde esse consumidor estiver residindo, onde tiver a disponibilização de energia, vai ser o local em que eu terei o recolhimento do IBS. Mas agora, pensando numa situação um pouquinho mais complexa, vamos pensar que eu tenho uma geradora que está localizada uma geradora que está localizada no estado da Bahia, ela vende para uma comercializadora que está em São Paulo, e essa comercializadora vende para um consumidor livre no estado do Goiás. Nesse caso, pensem que a cada etapa da operação eu teria uma nova incidência de CBS e IBS. Isso já diverge bastante do que estamos acostumados hoje quando falamos de tributação pelo ICMS das operações de energia, que estão sujeitas, vamos dizer simplificadamente, a um regime de substituição tributária que só prevê tributação na última ponta da cadeia de consumo de energia. Então, pela legislação atual do ICMS, tributaríamos apenas aqui
no estado de Goiás. Agora, nesse novo regime, nós teremos tributação a cada uma dessas operações de venda, o que, obviamente, pode gerar algum tipo de complexidade, pode fazer com que alguns agentes que atualmente não têm uma obrigação de recolhimento passem a ter. Isso pode ter que mudar um pouco a mentalidade dos departamentos fiscais em matéria de apuração. Mas um comentário que é bem interessante. Tudo isso que eu estou indicando está muito pautado numa visão, eu diria, financeira do mercado elétrico, em que você realiza operações de compra e venda que, na verdade, não correspondem a um transporte efetivo da carga elétrica do gerador para essa comercializadora. Obviamente, tudo isso vai estar sendo injetado no nosso sistema integrado e a energia vai chegar para esse consumidor livre, mas ela não é necessariamente o elétron que foi movimentado a partir daquela geradora no estado da Bahia. Então, eu tenho uma dissociação no setor elétrico entre o físico e o financeiro. O que acaba ficando mais claro, eu aqui já antecipei, né, onde estariam as incidências, mas o que acaba ficando mais claro quando pensamos na transmissora, porque a transmissora ela não está envolvida nessas operações com energia de compra e venda. A transmissora ela vai ser signatária de um contrato, né, com o intermédio do ONS, em que ela vai acabar prestando serviço para todo o sistema. Tanto é assim que a transmissora ela não recebe valores exclusivamente daqueles que estão ligados fisicamente à rede básica. Ela vai ter num aviso de crédito, né? Então ela vai ter no AVC uma indicação de uma série de agentes do setor, signatários de um custe, para quem ela vai realizar o faturamento daquela RAP proporcionalizada para cada um daqueles agentes. Será que nós precisaríamos olhar para esse aspecto apenas financeiro para definir quem é o tomador desse serviço da transmissora? A transmissora, em última análise, está prestando um serviço para todo mundo no Brasil, ainda que a linha dela, por exemplo, esteja apenas no território do estado do Rio Grande do Sul? Essa dissociação entre o financeiro e o físico, contratos que são complexos, com intermediação do ONS, que eu acredito que ainda não está bem refletida na reforma. E pode gerar algum tipo de dúvida, porque, como eu mencionei, o projeto está tratando da geração, transmissão, distribuição e comercialização num único inciso, fazendo referência ao adquirente daquela operação com energia. Como traduzir isso no caso da transmissora? Eu acredito que é algo que a gente pode trabalhar para melhorar e aprimorar, sem que isso corresponda, Matheus, para que você fique tranquilo, a uma diminuição de carga tributária. É simplesmente ter um critério claro, definido de antemão, para que dúvidas não surjam no futuro. E daí, como eu já fui antecipando, a gente poderia pensar em vários tipos de critérios diferentes para tentar determinar qual que é o local de uma operação de transmissão. A gente vai olhar para a localidade física daquela linha de transmissão, ou a gente vai tomar como referência os signatários do CUST, ou ainda o rateio indicado pelo ONS no AVC. São vários critérios que poderiam ser adotados aqui, pensando, pessoal, numa abordagem muito específica para o setor de transmissão. Vale comentar, talvez alguns de vocês já saibam, que outros segmentos do setor elétrico também têm pleitos de mudar esse critério do destino, considerando que há um potencial grande de complexidade de você ter uma série de incidências sucessivas a cada venda de energia na cadeia. Isso fica até mais complexo quando você pensa em geradoras contratadas no modelo de energia de reserva, ou mesmo contratos de geração baseados em disponibilidade, em que você também não tem um destino específico da energia que é fornecida. Imaginem, né, quando você tem energia de reserva, se você vai emitir uma nota para a CCE, como que vai funcionar isso? A CCE vai tomar crédito? Enfim, outros segmentos também têm pleitos porque se preocupam com essa possível complexidade. O setor de transmissão também deve considerar esses pleitos, mas sempre avaliar a sua própria particularidade. Não dá para pensar que a transmissão é exatamente igual à comercialização. Então, por isso a gente sempre pensa, né, em enfrentar cada segmento com as suas particularidades e pensar o que seria melhor para o setor de transmissão de modo geral. Aqui, de novo, estou trazendo apenas algumas ideias. Mas, como eu havia indicado, caso adotemos o critério do AVC, como hoje em dia já é feito para fins de emissão de nota fiscal, uma preocupação grande que existe é a seguinte: se eu tenho uma transmissora, por exemplo, sediada no Pará, e ela, por determinação do ONS no AVC, deve realizar o faturamento
proporcionalizado da sua RAP para agentes que estão no Brasil inteiro, para cada um desses agentes seria preciso verificar qual é a alíquota de IBS aplicável. É claro que existe uma expectativa de que o comitê gestor do IBS, que vai ser uma espécie de autoridade fiscal que congrega os interesses de estados e municípios, que ele terá um sistema que vai facilitar a identificação dessas alíquotas. Mas é muito importante ter em vista de que a empresa estará lidando com uma quantidade gigantesca de possíveis alíquotas distintas. Afinal, cada estado e município terá autonomia para definir suas próprias alíquotas, ainda que vai existir uma alíquota referencial que, óbvio, pode ser adotada como padrão por muitos estados e municípios, mas talvez algum grau de diferenciação exista. Para aqueles que fazem modelagem para fins de participação de leilão, eu desafio vocês a pensar numa fórmula média para estimar qual seria o impacto aqui. Mas eu diria, né, pessoal, que a gente tem muitos desafios pela frente, mesmo que um critério objetivo seja estabelecido. E agora aqui, pessoal, só para encaminhar o término da minha apresentação, mas poucos minutos eu terminarei, um outro tema que eu gostaria de comentar, e tem muita relação com comentários que o Matheus fez sobre o tratamento contábil da atividade de transmissão, é o seguinte: uma preocupação que existia também em virtude da contabilização, baseada no IFRIC 12, né, na ICPC 01, que prevê que a transmissora de energia ela não detém um ativo imobilizado, porque ela não tem o controle no sentido econômico daqueles bens, no sentido de que ela deve utilizar aqueles bens na sua atividade com base numa direção muito específica definida pelo poder público, inclusive com uma previsão de reversão ao final do contrato. Diante dessas características, as transmissoras de energia, na verdade, as concessionárias, de modo geral, elas realizam um registro que lá em 2010, quando o ICPC 01 surgiu, era baseado no modelo bipartido de ativo financeiro e ativo intangível. Claro que isso, depois do CPC 47, foi alterado a terminologia e o cálculo. Hoje em dia tem um registro de um ativo de contrato, mas que no caso das transmissoras é invariavelmente depois reclassificado como um ativo financeiro. E o que é muito preocupante é quando você tem uma contabilização de receitas contábeis dissociado do faturamento da RAP, por exemplo, será que isso poderia gerar algum tipo de impacto tributário? Será que uma transmissora que durante a sua etapa de construção registra receita de construção poderia ser tratada como uma construtora e, portanto, tributada nesse momento, ainda que ela não tenha recebido nada em decorrência dessa fase de construção? E aqui eu tenho um ponto, um comentário. O texto da reforma, durante a tramitação na Câmara, eu acredito que já corrigiu esse aspecto temporal de quando a transmissora será tributada. A partir do primeiro momento, né, no primeiro momento que tivemos contato com o texto da reforma, estava estabelecido que o fato gerador ocorreria no fornecimento ou no pagamento. Dos dois, o que ocorresse primeiro. Aí, a preocupação. Se a transmissora é tratada como uma construtora, ela terminou de construir a linha de transmissão, a subestação, ela já forneceu aquele serviço de construção? Era uma preocupação grande. Mas o texto, alterado na Câmara dos Deputados, passou a prever que em alguns tipos de atividade que envolvam um fornecimento continuado, está lá indicada a atividade envolvendo energia elétrica, dentre os outros setores, a transmissão de energia, ficou estabelecido que somente quando o pagamento se tornar devido, né? Então, quando houver uma possibilidade de exigência do pagamento pela atividade, é que você teria incidência. Em princípio, isso está resolvendo o problema. Apesar do registro contábil, eu só tributaria quando eu tivesse, a meu ver, o vencimento de cada uma das parcelas daquela RAP faturada, proporcionalizada nos termos do AVC. Então, esse aspecto parece que está resolvido. Mas daí eu faço a seguinte pergunta: se, apesar do aspecto temporal estar resolvido, será que o fato de eu ter uma receita de construção não atrairia o tratamento tributário aplicável para a atividade de construção, que está sujeito a um regramento específico, diferente, inserido lá no campo de operações com bens imóveis? Claro, pode parecer um pouco de forçação de barra essa minha preocupação, mas eu digo para vocês que existem alguns municípios atualmente
que tem autuado concessionárias de serviço público. A gente, inclusive, aqui no escritório defende algumas delas, um caso recente envolvendo rodovias, porque, em razão do modelo contábil, registram receitas de construção, não são, naturalmente, da perspectiva jurídica, construtores, mas registram uma receita de construção e tiveram exigência de ISS, como se estivessem prestando um serviço de construção. Então, essa gato escaldado tem medo de água fria, então a gente acha que poderia ser um esclarecimento simples a ser indicado no texto legal para deixar claro que a atividade de transmissão será tratada como transporte de energia, como uma atividade que não se confunde com o registro contábil correspondente. Pessoal, infelizmente eu não tenho mais tempo para tratar das várias outras questões super interessantes que o setor elétrico vai vivenciar em termos da reforma, então eu deixo aqui no material que vai ser circulado pela Abrat alguns dos artigos que eu tenho escrito sobre temas relacionados à reforma e ao setor elétrico. Eu acredito que a gente ainda tem possibilidade de discutir e pensar muitas outras frentes, muitas outras alterações que vão aprimorar o nosso sistema tributário. Dito tudo isso, eu fico à disposição caso tenham qualquer comentário e agradeço novamente a oportunidade da Abrat de falar aqui com vocês. Obrigado. Maravilha, Diogo. Agradeço demais a apresentação, foi ótima. Se você puder ficar com a gente até o final, a gente deixa as perguntas para lá, mas gostei muito da apresentação, em especial a preocupação que você traz ali em relação a como que vai ser enquadrada a receita de transmissão, né, como receita de transporte ou receita de construção. Esse é um tema que tem nos preocupado, inclusive ontem tivemos conhecimento aqui de uma consulta que foi feita à Receita Federal, e muito em breve a gente vai discutir esse tema aí com nosso comitê financeiro, nosso grupo tributário. Obrigado mesmo, vou já passar aqui a palavra na sequência para o Orlando, sócio da Deloitte. Boa tarde, Orlando. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Gostaria de, primeiramente, e de forma muito rápida, agradecer o convite da Abrat, também saudar aí meus colegas panelistas. É uma discussão muito rica. A gente, aqui na Deloitte, entende que esse tipo de evento, esses tipos de webinar, fomentam e muito, né, a discussão e, logicamente, acarreta na equalização, né, de algumas distorções tributárias que nós identificávamos aí no movimento. Então, de novo, esse evento é importante para isso e a gente está muito otimista aí com os resultados da reforma que estão por vir. Eu vou compartilhar rapidamente aqui minha tela. É um desafio ainda maior falar desse assunto, especialmente depois, né, de explanações aí muito ricas dos meus colegas. Fiz algumas adaptações aqui na apresentação ao longo dos painéis anteriores, né, para justamente fugir da mesmice e tentar trazer aqui alguns temas que são de interesse aí de todos os associados da Abrat. Passando rapidamente aqui, eu acho que os milestones, né, da reforma tributária já foram abordados aqui. A gente tem, né, de agora até o fim, né, da total implementação da reforma tributária, a gente tem um período aí de 8 anos, né? Então, são diversos acontecimentos aí que a gente vai enfrentar, começando agora, né, em 2026, né, após a aprovação aí dos PLPs, o ano do teste, né, tanto da CBS quanto da IBS, 2027, né, a cobrança da CBS e da extinção da PIS e COFINS. Temos aí questão, né, a entrada em vigor aí do imposto seletivo. De 29 até 32, a gente tem aí a transição, né, do ICMS e do ISS para o IBS e o aumento gradual aí das alíquotas, algo que traz que nos traz alguma incerteza, né, principalmente no que diz respeito à parte do ICMS, que eu vou explicar logo a seguir. Até chegar em 2033, né, que é a implementação total da reforma tributária, que até lá a gente... Oi? Orlando, desculpa te interromper. A gente está vendo um pequeno problema aqui, que sua tela está travada para a gente. Tá Eu peço travado? desculpa, mas antes que você Não, por favor. continuasse, Tá. tá sendo tão interessante, a gente não está conseguindo acompanhar o que você está Não apresentando tem com a sua fala. problema. Eu tô... Deixa eu tentar aqui de novo. Você está em duas telas?
Não, Estranho. Vamos tentar mais uma Qualquer vez aí? dificuldade eu projeto aqui também para você, Rolando. não tem Tenta aí problema. mais Né? uma Eu vez. fiz algumas adaptações, né, para justamente, Uhum. vamos ver aqui agora. Vocês conseguem ver? Ainda não Ainda não, apareceu. mas pronto. Entrou e saiu. Apareceu e saiu. É. Ah, tá bom. Para mim aqui estava como se estivesse tudo ok, mas vamos tentar aqui de novo. Se não funcionar, a gente Ó, Orlando, pronto, foi. foi. Milestones. Ok. Então, desculpa aí esse problema, pequeno problema técnico. Para mim estava constando como se estivesse compartilhando. E obrigado, Ludmila, aí por trazer essa questão técnica. Então, recuperando aqui rapidamente, até a gente chegar em 2033 com a total implementação da reforma tributária, né, com a extinção, né, do modelo total, do modelo atual e a implementação, né, do modelo reformado. Próximo slide. Vocês conseguem ver, só para ter certeza de que eu não vou estar falando e vocês não observarem aqui as ilustrações que eu trouxe. Estou vendo um slide com Hot Topics, mas Ok, não então aparece tá, mais tá nada. certinho. Então tá certinho, é isso mesmo. Seguindo aqui, falando um pouquinho sobre apuração de créditos, né? Todos nós sabemos que há, né, como basicamente premissa do setor de transmissão de energia, né, a utilização do REID, né? Todavia, a gente sabe que agora com a reforma tributária, né, nós temos o conceito de não cumulatividade ampla, né? Então, todas as aquisições, né, feitas pelas empresas, né, com exceção de itens, né, e serviços para uso pessoal, entrarão, né, no cômputo da base de crédito e, portanto, valores que antes não eram considerados nessa base passarão a fazer parte, né, dessa apuração. Eu posso trazer aqui alguns exemplos, né? Lógico, não são relevantes em relação ao todo, mas logicamente aqui a gente com a nossa experiência, sempre que nós visitamos aqui clientes do segmento, a gente faz, né, de tempos em tempos essas apurações e identificamos aí créditos que são passíveis, né, de contabilização e que acabam voando aí abaixo do radar e as empresas de transmissão elas verificam aí de tempos em tempos. Então, por exemplo, gastos, né, voltados à parte mais do escritório, né? A gente sabe que tem algumas teses aí de PIS e COFINS que foram muito exploradas nos últimos anos, então esses créditos eles saíram, né, dessa fase de discussão e, de acordo com o texto, isso passará a prover aí créditos. Então, essas despesas não antes, vamos dizer assim, mantidas, né, que antes não eram consideradas na apuração, elas passarão a ser a partir da, da efetivação, né, da reforma tributária da forma que ela está. Seguindo aqui, né, o local da operação, esse ponto aí foi muito bem exposto, aí foi estressado pelo Diogo, então assim, não quero entrar tanto no mérito, mas é uma questão, né, que a gente vê uma certa incerteza no momento, né, por conta aí da falta de dados aí, mensuração, isso já foi tudo explicado, a questão da própria alíquota, né, já que a gente fala do IBS, né, a alíquota vai ser a alíquota do destino, então isso é uma questão que causa para a gente uma certa preocupação, né, principalmente para se apurar, né, essa questão, né, de como é que a gente vai definir, né, o local da apuração, da operação e, consequentemente, fazer, né, o cálculo aí dos impostos incidentes. Passando aqui para a parte do lucro presumido, a gente sabe que muitas empresas de transmissão elas elaboram seus negócios, né, pensando, né, em utilizar, né, essa metodologia de cálculo do imposto sobre a renda, né, que vai se manter exata mesmo, né, logicamente que a base de cálculo as alíquotas de presunção, isso também foi outro tema que foi discutido aqui. Logicamente que cada transmissora tem a sua liberalidade, né, de interpretar a legislação da maneira que
melhor entende, né? E logicamente que isso não é o objeto aqui, mas para a parte do PIS e COFINS, que hoje nós temos a alíquota de 3,65, essa alíquota, né, seria substituída aí pela CBS, temos essa estimativa aí de 8,8 a se confirmar, né, com base no que nós vamos receber aí do poder público aí do Congresso Nacional. Seguindo aqui rapidamente, tem a questão do REID, né? O REID tem uma vantagem, né, em relação ao modelo atual, né, já que o IBS, né, falando aqui, né, o nosso IVA vai ser um IVA dual, composto de CBS e da IBS, então o IBS, que é correspondente ao ICMS e ao ISS, ele está incorporado ali a partir do artigo 100 do PLP, né, então isso é uma questão muito, muito importante, porque atualmente nós temos uma discussão, né, sempre que a companhia está no REID, né, ela vem, né, ela obtém a suspensão do PIS e COFINS, ao passo que para o ICMS e para os outros impostos aí, precisa se analisar, né, caso a caso, estado por estado, federação por federação, então essa questão, ela, nesse aspecto, eu observo isso como positivo, tá? Uma questão que talvez a gente precise observar um pouco mais de perto é durante o período de transição, né? A gente sabe, né, que teremos aí reduções, né, dos incentivos estaduais, então, sabe aí que a ABRAT tem abrangência nacional, então, portanto, a gente está falando de diversos estados, diversas legislações e alguns incentivos, né, no âmbito estadual. Então, como é que se dará, né, essa incidência no período de transição? A gente vai pegar a alíquota, né, do ICMS aplicável nesses estados e faremos uma diminuição proporcional, né, conforme determina, né, o projeto de lei, ou não, ou essa alíquota reduzida ela se manterá, né, até o final de 2032. Então, isso é algo que a gente tem, a gente está acompanhando e, obviamente, com bastante atenção, porque isso, de certa forma, impactaria aí os negócios dos associados da ABRAT. E aí, lógico, os procedimentos, né, essa parte está mais voltada ao compliance do regime em geral, né, mas como se dará os procedimentos aí de migração e obtenção do novo regime ao passo, né, que o novo REID for implementado, né? O regime antigo ele continuará sendo mantido da forma que está, aqueles regimes, né, aquelas construções que estiverem ali dentro do período de 3 anos, que atingirem essa fase de transição, como é que isso vai acontecer, como é que a gente vai calibrar isso? Então, isso é algo também que necessita de maior regulamentação e que a gente espera isso, né, na aprovação do texto final. Falando aqui rapidamente, né, de exclusão dos cargos setoriais, a nossa preocupação aqui é com o alargamento da base de cálculo do IVA, né, tanto da CBS quanto da IBS. É um conceito, né, que já é previsto nas leis, tanto do PIS e COFINS, cumulativo e não cumulativo, né, que todas as receitas elas fazem parte da base de cálculo, então isso é algo que a gente tem essa preocupação. A gente sabe que existem muitas receitas regulatórias, né? Então, essas receitas regulatórias passariam aí a incidir, né, todos esses encargos. Então, isso é algo também que a gente tem uma certa preocupação e a gente está acompanhando, né? É muito comum, né, fazer a exclusão, né, de certas receitas, algo que não está previsto claramente na legislação atual, né, no modelo que foi proposto. Então, isso é algo que a gente também está acompanhando. Tá? Passando um pouquinho, e aí eu estou só fazendo aqui rapidamente eu trouxe esses slides aqui adicionais e, logicamente, depois eu vou compartilhar com vocês, justamente para tentar sair um pouco mais do que já foi discutido e trazer uma visão do que a Deloitte está fazendo em relação à reforma tributária. A gente está tratando, né, esse período como uma jornada. Tá? De novos caminhos, estão se abrindo. Lógico, a gente sabe que a gente vai passar por certos desafios, né? Desafios grandes, e que no final, né, a tendência, né, é sempre de neutralidade da tributação e simplificação, né, de todo o nosso arcabouço tributário. Isso, logicamente, é algo que, para chegar lá, a gente vai passar por alguns desafios. E aí, bom, o que a gente está pensando aqui, né?
a gente está no momento de descoberta, né? Esse comecinho, né? Eu acho que conhecer, né, a área fiscal, os departamentos tributários, financeiros, né? Conhecer as áreas que serão impactadas e entender a necessidade desses stakeholders é muito importante nesse momento, até porque não será a área tributária e a área financeira que sozinha, né, levará a companhia para através dessa jornada da reforma. Isso é algo que a gente entende que é importante que toda empresa se engaje, né, nesse processo. Definição de prioridade, não vai dar para atacar tudo ao mesmo tempo, os impactos são diversos, né, no âmbito da companhia, então, logicamente que por ter, enfim, recursos limitados, não dá para atacar tudo ao mesmo tempo, então mapear esses impactos e definir as áreas de ataque, né, seria essencial nesse primeiro momento. Soluções, né, é muito comum, né, aqui na nossa experiência, visitar clientes e alguns pensarem que implementar um sistema é a solução, né, para todos os problemas. Praticamente você vai abrir uma gaveta, implementar um sistema e lá se resolverão todas as questões. Não é bem assim, pessoal. A gente sabe que a reforma tributária ela vai ter um impacto muito mais profundo e que nem sempre, logicamente, no sistema ajuda muito, mas nem sempre a implementação de um sistema tá, tão somente é suficiente para resolver. Então, o ideal é pensar nas soluções, tá? Soluções criativas, soluções viáveis, e, logicamente, acompanhar a efetividade dessas criações, né? Uma vez validadas essas criações, uma vez bem-sucedidas, né? A ideia realmente é você avaliar o custo-benefício e implementando isso, né? A gente sabe que as transmissoras elas se organizam, né, em diversas empresas dentro do mesmo grupo econômico, então, assim, buscar priorizar através de pequenos sprints ali, quick wins para, enfim, implementando as soluções de maneira gradativa e eficiente. Logicamente, né, até chegar no final aqui da jornada, em 2033, né, fazer a sustentação disso, monitorar, né, a efetividade dessas melhorias, né, e, se for o caso, trazer incremento, né, a essas melhorias através, bom, dei aqui um exemplo de processos, de sistemas, mas, poxa, você pode fazer um processo mais eficiente, que te ajude a resolver essas questões. O que a gente tem visto aqui? A área de compras tem sido muito impactada, a área jurídica, né, por conta de contratos. Vocês têm contratos muito complexos com os EPCistas, de operação e manutenção. Então, muito provavelmente, por mais que a gente converse agora, né, sobre impostos por fora, né, é provável, né, que haja um aumento de carga. Então, certamente haverá uma discussão em relação a essas distorções, né, nos preços já programados dentro do contrato, né? Alterar os pedidos de compra para as grandes empresas que fazem pedidos aí em massa, então alterar esses pedidos para incluir justamente já a partir de 2026 a inclusão tanto da IBS quanto da CBS nas suas alíquotas aí de teste. Então, falei aqui exemplo de área de compras, área jurídica, área de sistemas, né? Eu falei que não é a solução, mas tem um sistema devidamente adequado para que faça os faturamentos, receba, né, as notas fiscais dos fornecedores também é muito importante. Logicamente que existe aí um projeto, né, através da Lei Complementar 199, de simplificação, né, de todo o arcabouço de obrigações acessórias, né? Mas a gente sabe que até chegar lá sofreremos aí algumas adaptações, né, no ambiente SPED, né, tanto SPED fiscal, contribuições contábil. Então, a gente entende que ter sistemas robustos para suportar esse processo é, sem dúvida nenhuma, um ponto também muito importante. Eu fiz aqui uma rápida, trouxe aqui para vocês dois QR Codes, né, que é o site da Reforma Tributária da Deloitte, a gente tem todos os nossos materiais lá, também trouxe a nossa área de
de energia, né, que a gente chama de Power Utility and Renewables. Tem todos os nossos materiais, dados de contato lá, para quem estiver interessado e quiser, enfim, interagir conosco. Enfim, o QR Code está aí, esse material também vai ser compartilhado, o QR Code está aí, fiquem à vontade para acessar a gente. E agradeço novamente aqui pelo tempo, né, pela atenção. Dei uma simplificada, Thiago, Ludmila, aqui no material. Depois farei a atualização para justamente vocês compartilharem com todos os associados, tá? A gente tentar aqui se manter dentro do tempo. Não sei se eu estendi demais aqui o que a gente havia combinado. Agradeço novamente, muito obrigado. Tá ótimo, Orlando. A gente que agradece aí a sua exposição, ficou realmente muito boa, muito clara. Vou já seguir aqui na nossa sequência, passando a palavra para a Ludmila, nossa diretora de Relações Institucionais, ela que acompanha ali diuturnamente o Congresso, sabe cada movimento, sabe, vai poder explanar aí para a gente como que anda essa reforma e qual que é a nossa perspectiva de avanço e preparando o ambiente aí para depois, na sequência, a gente ter o professor Heleno Torres. Boa tarde, Ludmila. Boa tarde a todos e todas. Obrigada pela participação e aqui acelerando para a gente aproveitar bem o nosso tempo e para deixar todos aí na mesma página, trazendo justamente o que Matheus falou, é um projeto, né? É um organismo vivo que está recebendo modificações e nesse contexto legislativo, o PLP 68 de 2024 passou pela Câmara dos Deputados, agora encontra-se em tramitação no Senado Federal. O senador Eduardo Braga foi designado relator na Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão que irá apreciar a matéria antes de ir ao plenário do Senado. Mas a Comissão de Assuntos Econômicos instalou um grupo de trabalho que está sendo coordenado pelo senador Exalci, e lá eles estão realizando audiências públicas temáticas que irão subsidiar também o relator em seu parecer lá na Comissão de Constituição e Justiça. Até aqui, uma hora antes de entrar nesse webinar, já tinham sido apresentadas 1.199 emendas, né? São sugestões de alterações ao texto que deverão ser analisadas pelo relator, senador Eduardo Braga. Fora isso, nós temos a questão da urgência constitucional que tem o projeto e que está sendo solicitada a sua retirada. Isso está gerando um conflito político, mas fato é que a partir do dia 23 de setembro, a reforma tributária passa a trancar a pauta de deliberações do plenário do Senado Federal. Tá? E aí, dentro desse panorama, e já passando a palavra para o professor Heleno, nesse cenário de conflitos políticos, em meio a eleições municipais, eleições na Câmara, no Senado, e fazendo uma ponte, professor, entre o ambiente institucional e tudo que foi dito até aqui, né, no ambiente regulatório, o que mais o senhor acrescentaria? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Ludmila. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite da Abrat estar aqui ao lado de vocês. Ouvi com muita atenção todas as exposições, né? Cada uma mais profunda e brilhante do que a outra, são todas muito boas. Acho que isso foi de extrema importância para o setor, então queria cumprimentar todos aqui, né? Enfim, dizer que acho que a Abrat com isso cumpre um papel muito importante nesse momento de reforma tributária. Hoje pela manhã eu estive na comissão justamente debatendo um tema, na verdade, de saúde pública, né? Era hoje um tema que estava sendo discutido de saúde pública, e eu percebi exatamente isso que a doutora Ludmila acaba de mencionar, quer dizer, algo que foi instituído de um modo, digamos, quase informal, porque a CAI não está com essa competência para deliberação, mas que foi de extrema importância para a apresentação de alguns pontos que são centrais e nevrálgicos para a reforma tributária no que tange às questões de saúde. Ora, energia, hoje,
com tudo o que está relacionado à tecnologia, tudo que está relacionado a bens de capital e produção no Brasil, não pode, evidentemente, deixar de ter uma audiência específica, própria, para debater todos esses problemas, a exemplo do que aconteceu aqui hoje, né, do que nós vimos aqui hoje. E eu celebro, né, que o Dr. Matheus tenha essa visão também de acolhimento, de receber essas sugestões de uma forma tão objetiva, transparente, como deve ser realmente esse tipo de condução. Eu queria destacar aqui alguns pontos, porque, de fato, se eu fosse fazer agora a minha apresentação, até vou te retirá-la, viu, Ludmila, porque isso seria repetitivo em tantas passagens aqui com o que já foi dito. E eu quero dizer que essa, pelo menos, é a facilidade dos professores, né? Não farei aqui sem um suporte, mas farei sem a necessidade da apresentação. Primeiro ponto essencial que todos devem ter é que esta proposta de reforma tributária está baseada em vários princípios, mas 4 são essenciais, que é o da não cumulatividade plena, é o da neutralidade, para que as regras tributárias não afetem negócios nem os atos econômicos, da transparência, especialmente com relação à evidência do preço e do custo do tributo sobre preços, né? E o da simplificação. Então, acho que esses são os grandes 4 princípios que informam essa reforma tributária, e é sobre eles que nós precisamos basear toda a nossa construção, né? Primeiro deles, não cumulatividade plena. Ora, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que um sistema de crédito não será mais aquele crédito físico que acompanhava o produto, energia, de uma ponta para a outra. Não. Agora se trata de crédito financeiro. Isso muda por completo a mentalidade de todos aqueles que aplicam ISS, PIS/COFINS, ICMS no país, IPI, né? Por quê? Porque no IPI e no ICMS, o crédito é estritamente físico, né? Ele acompanha, ele vai ali no pedigree do bem e vai acompanhando aquela materialidade até o fim. No PIS e COFINS, veio a lógica do insumo, além de outras hipóteses, mas aquilo não é um crédito financeiro propriamente dito. É um crédito físico baseado numa lógica, né, que nos leva para uma concepção muito bem marcada, que está relacionada justamente com a compreensão do bem está vinculado ou não à produção, né, como insumo de um determinado bem ou de um serviço específico. Por isso, nós não podemos usar mais essa lógica do passado. E no setor elétrico, como a energia elétrica sempre foi considerada mercadoria, esse crédito vem acompanhando, né, em cada etapa a sua transmissão. Pois bem, isso é coisa do passado. É muito difícil hoje dizer de um modo uniforme tributação do setor elétrico. Por quê? Porque o modelo de tributação da produção, o modelo de tributação da transmissão, o modelo de tributação da comercialização e o da distribuição serão, eu não quero destacar como autônomos, mas cada um vai ter um conjunto de créditos e um modelo de tributação que tem que ser apreendido segundo todo aquele volume de crédito próprio de cada um, não é? Então, nesse sentido, nós precisamos, logicamente, entender o que é destino para a produção, o que é destino para a transmissão, o que é destino para a comercialização, o que é destino para a distribuição. Então, esse destino é o que vai definir a alíquota aplicável, não é? Cada um desses serviços é o que vamos ter que examinar onde é que está o fato gerador desse ato, em tempo e local, né? E, logicamente, a base de cálculo que será apurada segundo essas hipóteses. Por isso, nós vamos ter no Brasil não uma alíquota, nós vamos ter no Brasil 5.570
municípios, 5.570 destinos, multiplicados por 27 unidades federativas. É essa a quantidade de alíquotas possíveis no Brasil, né? No setor elétrico, que trabalha justamente com distribuições, com transmissões das mais variadas formas, cada um, produção é uma coisa, né? Geração é uma coisa, transmissão é outra, distribuição é outra. Esqueçam o passado. Isso é fundamental. Agora, vocês não podem trabalhar IBS e CBS com a cabeça que tinha no ICMS, no ISS, no IPI, PIS/COFINS. Esqueçam tudo isso. Ao fazê-lo, eu quero destacar que, logicamente, vamos ter certas situações. Vou lhes dar um exemplo. Imposto seletivo. Imposto seletivo, no parágrafo 6º do artigo 153 do texto do PLP 68, eu não estou falando da Constituição, estou falando do PLP 68, está dito que compete à União ter aqui uma incidência sobre algumas hipóteses, etc. Só que o parágrafo 6º diz de forma expressa que não incidirá imposto seletivo sobre a energia elétrica. Pois bem, mas incidirá sobre insumos para a produção de energia elétrica. E aí? Quem vai pagar a conta do imposto seletivo? A produção, o produtor de energia elétrica pagará essa conta. Depois ele vai envolver isso no custo e vai repassar para um consumidor. Mas ele tem que fazer agora a conta de quem paga, quem tem o ônus econômico de suportar, especialmente naquelas que têm combustível como produtor de energia elétrica, não é? O custo do imposto seletivo. Então, não se pode dizer que o imposto seletivo não faz parte do ambiente de energia elétrica, porque nós temos energia elétrica produzida a partir de hidrocarbonetos. Então, esse sistema precisa ser entendido numa totalidade, numa amplitude muito maior, né? Numa amplitude muito maior, e isso importa porque o sistema mudou por completo, né? Outro detalhe que vai impactar fortemente, e já foi dito, o Orlando tratou muito bem disso, não é? Creio que também os anteriores palestrantes, excelentes palestras, exposições claríssimas, né? Sobre a transição. A transição é fortemente impactante. Nós temos uma etapa na transição que vai envolver desenvolvimento de infraestrutura. Nós temos as discussões todas sobre suspensão, não é, de PIS/COFINS, de ICMS, mas vamos lembrar que alguns desses tributos eles irão perder alíquota, enquanto algumas outras alíquotas do IBS irão subir, não é, para serem cobradas, especialmente a partir do ano do ano calendário 29, 30, 31 e 32. Pois bem, é fundamental que as empresas comecem a se preparar para o impacto econômico que terão a partir daí. Esse impacto econômico virá, alguns casos de isenções estarão prejudicados, não é? E nós temos aqui também as discussões sobre devolução dos créditos. Mesmo que essa legislação diga que os créditos acumulados de PIS/COFINS serão devolvidos integralmente e que todos os créditos que estejam em 2032 homologados serão devolvidos pelos estados, eu tenho muitas dúvidas. E eu acho que a preparação para essa questão tem que começar agora. Acelerar processos que estão em tramitação na via judicial, via administrativa, resolver esse cenário de pendências sobre créditos, sobre incidências tributárias, para dar tempo de homologar esses créditos até 32. Mas por que se não homologar? Porque se não homologar, isso só será feito, essa devolução, em 120 meses. E, consequentemente, isso trará perdas, né? Porque a administração pública trabalha com uma lógica de crédito como se fosse um privilégio, não é? É um benefício fiscal dado àquele sujeito. Essa é a lógica. E essa é uma lógica
que eu não sei de onde a administração pública tira essa compreensão. Porque crédito é um tributo que foi pago na operação anterior por quem não teria que pagar esse tributo. A ideia do tributo do consumo não cumulativo é que seja pago pelo destino, pelo último elo da cadeia. Então, quem fica pelo meio paga a operação passada e se credita, não é? Para compensar com o tributo que será devido na saída dele. Pois bem, então significa que ele pagou isso como custo. Ora, ao tempo que a administração tributária se apropria dos créditos, que são tributos que foram pagos aqui, mas também o consumidor, e você sabe muito bem, Ludmila, já pagou o tributo lá na frente. O Estado fica com dois valores sobre a mesma operação. O crédito que ele não devolve e o volume total do tributo que ele recebeu lá na frente. Isso é usar o tributo com efeito de confisco, toda vez que o Estado não devolve os créditos que os contribuintes têm de direito. Nós estamos vendo isso agora, não é? Um confisco gerado por lei. Não é uma coisa horrorosa que está sendo, inclusive, para minha surpresa incrédula, não é, sendo chancelada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero destacar tudo isso porque acredito muito, não é, que, sem dúvida nenhuma, nós precisaremos entrar no IBS, na CBS, com uma nova mentalidade. E eu espero que o Estado também tenha essa nova mentalidade de reconhecer nos créditos um direito a ser devolvido e cumprido. Cumprido. Tá certo? Cumprido. E a etapa de transição é que é o caos. Porque é quando a mentalidade do passado, as trevas da substituição tributária, as trevas da interrupção das cadeias de devolução de créditos estarão se encontrando, não é, com esse iluminismo do IBS e o iluminismo da CBS que se propõe a devolver todos os créditos e assim esperamos e vamos cobrar das autoridades que assim o façam. Agora, tem um dado que é fundamental. O dado fundamental é que a energia elétrica é bem essencial. Esqueçam as autoridades administrativas que a essencialidade será extinta junto com o ICMS ou com o IPI. O bem é essencial porque ele atende a requisitos de mínimo existencial, de capacidade contributiva, e a doutrina vai exigir isso do Supremo Tribunal Federal sempre. E o Supremo Tribunal Federal já disse recentemente, não é, que a energia elétrica é considerada bem e serviço essencial e indispensável. Não porque tem uma referência a uma essencialidade na Constituição, mas porque está atrelada ao mínimo existencial, à capacidade contributiva, à dignidade da pessoa humana. A energia elétrica nunca deixará de ser um bem essencial. E por ser bem essencial, ele não pode sofrer tratamentos incompatíveis com essa essencialidade, não é? Então, nesse sentido, o parágrafo único do artigo 3º, por exemplo, diz que equiparam-se a bens materiais, né, as energias de valor econômico. Então, todas as vezes que nós lermos esse texto do PLP 68, no que ela vem a se converter como lei complementar, nós temos que entender que todas as energias, todas, não importa de onde venham, eólica, de qualquer fonte, serão sempre bens materiais. Bens materiais. E é nesse sentido que nós precisamos escrutinar uma série de questões importantes sobre a operação onerosa e a relevância de tudo isso na sua cadeia, não é? Vamos lembrar que o IBS e a CBS não incidem sobre, não é, os mesmos tributos incluídos na base de cálculo. Vamos lembrar que o IBS e a CBS não podem incidir nas transmissões, nas transferências de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte. E aí nós vamos ter uma série de discussões sobre transmissão e etc., não é? E várias outras questões. Vamos lembrar que nas compras governamentais de energias haverá uma imunidade tributária para incidência nessas vendas desses bens para as entidades públicas, não é? E por isso,
superando o que já foi dito sobre local do estabelecimento, base de cálculo, que integra, que não integra, como eu disse, o IBS e a CBS não integram a base de cálculo, não é? O IPI, claro, em outras hipóteses também não, mas eu digo, aqui o que importa é que IBS e CBS não vai integrar essa base de cálculo. Mas há um dado que me preocupa, que já vou aqui chegando próximo do término, que é a Lei 8.987/95, que muitos do setor acham que não tem problema, se isso aí trouxer algum impacto econômico, a gente vai lá e usa o parágrafo 3º do artigo 9º, a pretexto de que, comprovado o impacto, isso vai implicar revisão de tarifa. Não sei. Eu acho que nós precisamos pensar de uma forma mais coerente, até com o que disse aqui o doutor Tiago. Vamos procurar identificar esses problemas agora, não é? Eu, em determinado instante, encontrei a doutora Ludmila e falamos sobre isso. Digo, vocês, cuidado, porque há problemas demais nessa reforma tributária envolvendo o setor elétrico. A hora é agora. Nós precisamos apresentar agora essas questões para termos tempo justamente de aproveitar as janelas de oportunidade, né, que estão sendo dadas pelo Senado, pela Câmara e pelo Senado, para que possamos, então, resolver tudo isso já desde agora com relação à não cumulatividade. Então, eu acho que, de fato, a CERT tem a sua visão, mas isso aqui não é exceção. Ninguém está pedindo exceção de regime, ninguém está pedindo isenção de regime, não é? O que se está pedindo é coerência, neutralidade tributária. E, para mim, o capítulo mais relevante de neutralidade tributária está no ressarcimento de créditos de bens de capital, que é um setor onde se usa intensivamente bens de capital, não é? Mas também nas questões relativas à infraestrutura. E eu quero dizer a vocês que não é simples assim que vai ser devolvido o crédito, não é, por ressarcimento em 60 dias. Na verdade, é uma previsão de devolução em 15 dias, há uma previsão de 60. Mas se a empresa estiver sob fiscalização, ela só poderá, essa fiscalização pode durar até 360 dias, e o sujeito só pode pedir a devolução do crédito depois da fiscalização. Então, como hoje em dia as fiscalizações são quase que continuadas, rotineiras, e se a empresa ficar sob fiscalização ano sim, ano não, você vai ter situações onde o contribuinte só vai ter direito a ressarcimento um ano depois. Não é? Então aparece fiscalização como se fosse a exceção. Só quem não vive mundo tributário que acha que fiscalização é exceção. Muitas empresas que são meus clientes não tem problema nenhum, elas estão sob fiscalização há anos, tem a fiscalização, pede documento, não sei o que, está tudo certo, e a vida segue. Não são autuadas. O fato de estar em fiscalização é normal, não há um problema sobre isso. O texto parece que trabalha com a ideia de que fiscalização é uma normalidade, um absurdo, e que só depois de 360 dias a pessoa pode pedir o crédito porque está em fiscalização. Só que estar em fiscalização é uma coisa muito normal de empresas de grande porte. Então, essa questão, para mim, é muito sensível. Por quê? Porque, logicamente, a não ser que haja dúvidas sobre o próprio crédito, não é? Mas, do jeito que está lá, eu acho que isso vai ser um expediente para, inclusive, criar dificuldades para ressarcimento de créditos. Espero estar errado, espero que também a CERT faça a sua parte de esclarecer melhor na regulamentação sobre esses pontos que eu acho que são relevantes, não é? Então, a não cumulatividade, eu espero que seja plena, porque tem que ser a devolução integral dos créditos, né? Integral dos créditos em todo o período, independentemente de aspectos outros. Agora, claro, se há uma dúvida sobre a apuração do próprio crédito, eu quero dizer a vocês que há uma questão, eu estou tentando lembrar aqui o nome, apuração assistida. A empresa pode pedir ao comitê gestor que ela realize operação assistida. Isso é uma operação
onde o comitê gestor oferece à empresa todos os dados representativos do período e o contribuinte poderá ter o direito de, eventualmente, contestar um ponto ou outro, mas se chega ao resultado final e aquilo será algo normal, isso não é uma excepcionalidade. Não é? Mas eu acredito que poderemos ter muitas etapas nisso que vão evidenciar o quão novo e o quão importante é todo esse sistema que nós estamos aqui, não é, realizando. Por fim, a questão do reequilíbrio de contratos administrativos, que eu acho que todos já falaram aqui um pouco, e eu só quero concluir com outra excepcionalidade, outra vergonha legislativa. Isso é uma vergonha legislativa. Eu, se fosse os estados, eu teria vergonha do que eles fizeram com a energia elétrica no caso de cashback. Porque as pessoas, a sociedade brasileira só acreditou e votou e aprovou essa reforma tributária porque foi prometida, especialmente à população pobre, que haveria um tal de cashback, que eu nunca acreditei nisso, tá certo? Quero deixar claro aqui, eu nunca acreditei nisso. Qual é a novidade que chega aqui, Tiago? Qual é a novidade? A novidade é que no artigo 106 do PLP 68 aparece a pérola de que, no momento da cobrança da operação, quando se tratar de fornecimento de energia elétrica, a pessoa só pode ter direito a cashback de 20% do IBS, quando se tratar de energia elétrica. Veja, que maldade, que malícia pode ter um gestor público para propor uma coisa dessas? Que nos serviços de comunicação e energia elétrica, você reduza o cashback de um pobre miserável. Isso é uma vergonha. O Brasil não precisa passar por uma vergonha dessa. E o Ministério da Fazenda cala-se, porque essa é uma demanda dos estados. E quando a gente fala estado, não tem responsável. Por quê? Porque é um coletivo. E ninguém assume a responsabilidade. Ninguém assume a responsabilidade. Então se diz os estados de um modo coletivo, porque isso omite a pessoa do irresponsável que propõe alguma coisa nessa natureza. Retirar do pobre o direito de compensar por cashback o que ele paga de energia elétrica. Isso é covardia. Isso é covardia legislativa. Quem vai pagar essa conta, na verdade, logicamente, é todo o setor, porque, logicamente, as pessoas deixam de gastar dinheiro com outras coisas de energia, de comunicação, não é? Mas eu acho isso uma traição ao contribuinte brasileiro, porque prometeram essa entrega e não cumpriram. E, por fim, toda a base de cálculo ainda vai incluir o tuste a tuste, né? Mais um presente para o contribuinte, né? Nessa inclusão expressa, porque diz no artigo 12 do PLP que os tributos, preços públicos, inclusive tarifas incidentes sobre a operação, vai estar também incluído aqui nessa base de cálculo, o que faz com que a decisão do STJ agora seja incorporada ao futuro, né? Mesmo que nós tenhamos dúvidas absolutas sobre a inclusão desse tipo de cobrança no ICMS, tendo em vista que a Lei Complementar 87 tem regra expressa para excluí-lo até 2033. Lutaremos por isso até o fim do Supremo Tribunal Federal. Bom, eram essas minhas considerações, Tiago, e já terminando aqui dizendo que creio eu, né, que o texto poderá ser fortemente aperfeiçoado do Supremo Tribunal Federal para corrigir primeiro, corrigir essas iniquidades, porque essa redução de 20% do cashback dos estados é uma iniquidade. E o outro, para assegurar que a técnica prevaleça com a neutralidade da tributação na cadeia e a capacidade de que as empresas de energia possam operar com seus regimes específicos da melhor forma possível. Muito obrigado. Obrigado, professor. Muito contundente sua fala, agradeço demais a participação. Só ia trazer uma questão de ordem, que a nossa plataforma ela vai cair daqui 7 minutos. Então, por isso que eu ousei interrompê-lo. Mas obrigado novamente. Temos aqui algumas perguntas. Vou colocar uma primeira para todos os painelistas, fiquem à vontade para poder comentar, que é um ponto até que foi trazido numa apresentação em relação a como que a transmissão de energia deve ser enquadrada ali naquela questão do lucro presumido, né? Como transporte
ou se como construção. Enfim, eu sempre entendi que era como transporte, é essa atividade que a gente promove enquanto o ativo está operando. Agora, é claro que para você operar o ativo, você primeiro precisa construí-lo, né? Mas vou deixar aqui em aberto, enfim, se puderem comentar, eu acredito que o Diogo, que foi quem trouxe esse ponto, ele precisou se ausentar, né? Mas, enfim, se algum outro quiser comentar, fique à vontade. E depois seria uma mais direcionada para o Matheus. Você apresentou ali muito bem, né, Matheus, aquela questão a respeito do reequilíbrio, como que funcionaria na hipótese de aumento ou de redução da carga tributária. Então, eu perguntaria se já há algum estudo do que seja do seu conhecimento em relação ao segmento de transmissão, se haveria aumento ou redução da carga, e como que você vislumbra que seriam feitas essas metodologias de reequilíbrio. Se de uma forma isolada, cada agência reguladora fazendo a sua, a ANEEL para o segmento de energia, a NTT para o segmento de transporte e assim por diante, ou se você vê uma articulação no governo a fim de promover algo mais conjunto. Eram essas perguntas, pessoal. A gente tem aí 5 minutos. Se puderem ser o mais sucintos possível, eu agradeço bastante. Obrigado, um abraço. Tá, eu vou pegar aqui rapidamente, Tiago, antes de passar a palavra para o Matheus, a questão do percentual de presunção, né? Eu, sinceramente, não posso expor aqui uma opinião mais agressiva. Eu sei que o mercado pratica, como muito bem exposto por você e anteriormente pelo Diogo, né? A parte de transportes, né? Ou construção, dependendo da fase do empreendimento. Todavia, assim, como Deloitte, eu também audito, né? Então eu realmente não posso dar uma opinião mais contundente, né? Mais ostensiva nesse assunto, né? Nesse tema, mas nós sabemos aí que cada transmissora adota aí um critério diferente para tributar aí suas receitas com base no lucro presumido. E pegando já o gancho para a gente não perder a plataforma, sobre esse tema da receita de construção, eu tenho uma interpretação um pouco mais, acho que mais jurídica ali, no seguinte sentido, né? Eu acho estranho como a contabilidade, a alteração da contabilidade poderia levar a uma ou outra, um outro percentual de presunção. Mas eu acho que esse é um tema que a gente teria que ter pelo menos ali 1 hora para conversar, e não tem nada perto de consenso, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Mas partindo para a pergunta do reequilíbrio, a gente não tem um estudo específico da transmissão. No setor elétrico é possível que tenha uma redução da carga tributária, o secretário Bernardo Api sempre fala isso, mas eu não conheço nenhum estudo específico da transmissão. Sobre o reequilíbrio, eu acho que as agências têm se movimentado para fazer cada agência um tipo de metodologia própria e adequada ao próprio setor. E acho que é o que faz mais sentido, inclusive. É difícil prever uma regra que abranja todas de uma forma uniforme. E a gente quis deixar esse arcabouço legal justamente para dar esse conforto para as agências conseguirem regulamentar da melhor forma para o próprio setor. Mas eu acho que vale até um alerta para que as empresas já entrem em contato com as agências e já comecem esse debate, porque a reforma é uma realidade, a transição já está mapeada e esse tema com certeza vai surgir. Então, o que eu tenho falado para outros setores também é que já bata na porta da agência reguladora e pergunte como que está isso, vamos já abrir um canal, talvez da audiência pública, um canal de comunicação, porque eu acho que é como as coisas deveriam ser feitas com transparência. Obrigado, Matheus. Certamente vamos internalizar aí sua recomendação de procurar a agência e já adiantar essa discussão. Era isso, pessoal. Agradeço novamente aqui a participação e o apoio de todos. Não sei se alguém quer deixar mais alguma mensagem final, mas podemos cair a qualquer momento, não é isso, Ludmila? É isso aí, Thiago. A gente precisa encerrar aqui, porque aí corta o ao vivo, quem está assistindo aqui a nosso webinar. E mais uma vez agradecer a todos os presentes. E acho que é isso. A última palavra é sua aí, Thiago.
Maravilha, sucesso total. Obrigado a todos, grande abraço. Obrigado a todos.